De uma hora para outra, nossa vida ela pode mudar. Um acidente de carro, um infarto, a descoberta de uma doença em alguém da nossa família, numa pessoa que amamos muito e que convivemos diariamente. Em muitos casos, as sequelas deixadas requerem cuidados especiais. Até às vezes dos mais básicos até os mais complexos. Mas e quem vai cuidar de quem cuida? O cuidador nem sempre é visto com a atenção necessária. E nessa ânsia de fazer tudo pelo outro, acaba, sendo esquecido, deixado de lado. Aí que surgem as doenças emocionais, as doenças físicas. E para bater um papo sobre isso, que é um assunto muito sério, que a gente fez questão de trazer aqui no nosso Fer Mais, eu vou conversar com a psicóloga que é mestre em análise do comportamento e terapia familiar, a Fabiane Moraes, e com a enfermeira Mara Della Rosa, que é coordenadora do GESEM, Grupo de Estudos do Envelhecimento, e também professora da UEL. Gente, obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. Importantíssimo a gente falar disso. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Em geral, na nossa sociedade, é uma familiar mulher. Em geral, é estes que cuidam de quem precisa de cuidado. É essas pessoas que cuidam de quem precisa de cuidado. Mas e quem cuida dela daí? Pois é. São esquecidos, não são? Gente, a gente não está falando especificamente de cuidador profissional, que existe o trabalho do cuidador profissional, que é um trabalho maravilhoso, cansativo também, né? Desgastante também, que também demanda muita energia, muito amor, muito esforço. Mas eu estou falando daquele cuidador que tem a sua jornada de 8 horas e chega correndo em casa para fazer a jantinha e para cuidar, que liga, que vai, às vezes, na hora do almoço, dá o almoço e tá cuidando. Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa mais complexa, mas a gente quer um olhar, quero fazer você pensar comigo nesse olhar especial para o cuidador, para aquela pessoa que está cuidando de quem realmente precisa. Isso acontece, né? Demais. E pode acontecer a qualquer momento, com qualquer família. Da vida. E isso acontece... Eu sou psicóloga clínica e volta e meio me deparo com essa situação. Estou atendendo alguém que, de repente, precisa estar nessa situação de cuidador. De cuidador. Porque, ou né, um familiar próximo, é um caso recente, o pai sofreu um AVC, bem importante, e ela, de repente, precisou ser inserida nesse contexto. Ela não tinha preparo, ela não estava programando a vida dela para isso, mas ela precisou assumir. E aí, assim, ela também precisa de um suporte, né? Porque a vida vira de cabeça para baixo, De cabeça para baixo. Exatamente. Eu acho que, assim, é muito importante, como eu disse, né? Muitas vezes nessa situação, quem é a pessoa que vai assumir essa pessoa querida que adoeceu repentinamente ou que tem um diagnóstico repentino e que precisa do nosso cuidado, né? Geralmente são mulheres da família, próximo da pessoa que precisa do cuidado. Agora, o que é muito importante a gente pensar é que nós também precisamos olhar para esta mulher que está cuidando do outro, para esse filho, às vezes um neto que está cuidando do avô, né? E quem faz isso? Uma coisa que eu acho que é muito importante, você falou no início, né? Os profissionais de saúde, com certeza. Nós, profissionais de saúde, eu como enfermeira, né? Todos os profissionais de saúde, quando entramos na casa de alguém que está precisando do cuidado de um familiar, nós temos que olhar para os dois. Para quem está doente e para quem está cuidando. Mas sabe o que acontece, Mara? Que muitas vezes chega daí a família, você que está lá cuidando. E aí, ele tomou todos os remédios? Ele está bem? Mas ele foi mesmo? Pergunta de mim. Sim, né? Não estou dizendo que sou Houve eu. um recorte ali, nossa, como ele tá bem, mas assim, a pessoa passa... Não é? Olha só o que o cuidador passa. Gente, isso é sério, isso é sério. Às vezes não foi nenhum acidente, às vezes não foi nenhuma doença grave, às vezes só o cuidado com a idade, cuidado com a velhice, que também demanda, né? E que tá cada dia mais comum, né? As pessoas têm envelhecido mais tarde e mais, né? Vivido, mas sempre as pessoas, os familiares vão precisar assumir. Isso tem acontecido com bastante frequência, né? Dos filhos, parentes próximos precisarem assumir os cuidados. Às vezes a pessoa está bem, está lúcida, mas precisa de cuidados. Às vezes até caminhada até o banheiro, até o estar atento,
pequenos olhares, pequenos cuidados, né? sim. Só que a hora que ela tá sozinha, será que ela tem um momento para ficar sozinha, o que é extremamente necessário também, né? Aí que entraria a terapia, né? Exatamente, porque eu ia falar sobre isso. A terapia serviria para ajudar esse cuidador a desenvolver um repertório, desenvolver habilidades para pedir ajuda. Parece simples, mas não é. Não, Principalmente não é. para quem tem esse perfil de cuidador, né? A pessoa Já é o pode tipo de pessoa que até- assume, né? Exatamente. Não, vem que eu dou conta, vem que eu Tá faço. sobrecarregada, tá necessitando e não pede. Ou às vezes, pior, não aceita ajuda. Existem esses casos também. A pessoa até, uma pessoa ou outra oferece ajuda, a pessoa, não, eu acho que eu consigo, eu dou conta. Isso eu ouvi muito. Eu fiz o meu mestrado nessa área de trabalhar com cuidador. Inclusive, eu desenvolvi um material para o cuidador que está até disponível. Tem um no livro, é um nosso- e-book, né? Isso, é um Coloca e-book. aí a telinha do e-book, porque quem quiser conhecer um pouquinho, ó, quem vai cuidar de quem cuida, um guia para o cuidado pessoal do cuidador, que foi idealizado pela Fabiane Costa Moraes Martins, em parceria com a Maria Rita Zoega Soares, tá? Acho legal a gente mostrar, porque às vezes você fala assim, meu Deus, vai atrás do Instagram da Fabiane, a gente vai colocar depois no Instagram aí, pelo Instagram você consegue saber onde que tá esse livro para você baixar gratuito, né? Gratuito. Que legal Totalmente isso. acessível, sim. E foi nos estudos do mestrado que eu percebi, identifiquei essa necessidade de olhar para o cuidador, para que ele desenvolva mesmo um repertório de autocuidado, de aceitar ou pedir ajuda, né, de conseguir ter uma qualidade de vida no meio de uma situação que é tão, às vezes, tão pesada, Sim. tão Delicada, difícil. Delicada. E eu acho que vale a pena a gente dizer, como a Fabiana já disse, né? A gente trabalha com idosos com Alzheimer, né? E também é a mesma situação. O familiar que diz, eu vou cuidar, muitas vezes não sabe pedir ajuda, não se dá o direito de pedir ajuda, não fala das suas dificuldades, né? Até com medo de ser julgado, mas você está reclamando de cuidar do seu pai, da sua mãe, né? Então, é muito importante que todo mundo, os familiares, os amigos, entrem e falem assim, olha, a sua mãe está linda, maravilhosa, mas hoje eu vou passear com ela e você vai ao shopping. Exatamente. Ou você vai fazer nada. Hoje eu fico aqui uma tarde, meia tarde, para o cuidador sair, respirar. Exatamente. Né? Então, o que a gente costuma falar para os familiares e para que os profissionais ajudem esses familiares a fazer isso? Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Exatamente. Quem está longe pode mandar alguma ajuda financeira, pode ligar de vez em quando e simplesmente ouvir, né? Quem está perto pode dar meia hora, um período da semana inteira, para que o idoso possa dizer, agora eu vou pensar em mim. Né? Agora, isso é um exercício do diálogo de todo mundo que vive a relação do cuidado. As famílias não podem se acomodar. Ah, não. Né? Fabiana, A pessoa que está incumbida disso é ela. Fabiana assumiu, Mara assumiu, então ela se vira. Não é assim. Tem uma questão que eu quero entrar com você, Mara, que eu quero falar, é sobre essa questão da longevidade que a gente falou. A gente está cada vez envelhecendo mais velho, com mais idade. Ou seja, tem idosos cuidando de idosos. Sim, e aí, como verdade. é que fica? O negócio é mais embaixo. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, tem telespectador mandando mensagem. Quero saber a sua história. Quero saber se você tiver alguma pergunta. Manda pra cá, 43 999520380. Se você quiser dar o seu testemunho, trazer o seu relato de como tem sido compartilhar com a gente, vai ser muito gostoso receber a sua notícia, receber o seu WhatsApp, tá bom? Vamos ver aqui? Olha lá. Olá, boa tarde. Eu morei com a minha sogra por 2 anos e meio cuidando dela, porque ela tem Alzheimer. Mas durante esse tempo eu engravidei e para mim ficou tudo mais difícil, porque eu tinha que fazer praticamente tudo sozinha. Durante o processo da gestação eu tive ansiedade, quando eu ganhei tive começo de depressão. Eu me sobrecarreguei e o meu corpo falou. Não pude mais cuidar da minha sogra. Hoje eu moro em casa separada. Graças a Deus eu estou bem e curada. E a minha sogra, quem cuida agora, é a minha cunhada. Ambos os lados ficaram bem. Que bom que no seu relato todo mundo ficou bem, graças a Deus. Mas nem sempre é assim.
Sabe uma coisa importante? Ficou bem porque precisou haver um ajuste. Então, às vezes, o cuidador acha assim, ninguém vai poder me ajudar. Mas, às vezes, é uma questão de ajuste, de encontrar alguém que também pode ir assumindo, às vezes assume uma parte, né? Essa moça, por exemplo, ela virou cuidadora 2 vezes, né? Porque quando você tem um filho, Meu Deus. você tem alguém 100% sobre os seus cuidados. Que e mais, difícil. é lógico que a gente ela precisaria não, de cuidados. ela precisaria de ajuda, né? Uma rede de apoio. Sim. Mara, e quando essa questão da longevidade? Nós temos... Eu vi na vida inteira assim, a minha avó, que era uma idosa, cuidando da minha bisa. Espanholona, aquele cabelão difícil e fazendo coque, que ela falava que era mirote. Depois eu vi a minha mãe, a minha tia, que já eram também idosas, cuidando da minha avó. Sim. E eu vi a dificuldade delas, porque elas eram idosas, cuidando de uma outra idosa. É verdade. Ou seja, fica mais difícil ainda. Com certeza, né? E aí, mais ainda a família, os profissionais próximos, os amigos próximos precisam ajudar essa pessoa idosa que assumiu a responsabilidade de cuidar, né? Porque imagina, se para nós passar uma noite mal dormida, ter que lembrar do remédio, de tudo que temos que fazer num dia. Imagina uma pessoa que já tem uma certa idade, pode ter uma resistência diminuída, pode ter os seus próprios problemas de saúde enquanto cuidadora, né? Ter que lembrar dela mesma, do remédio dela e do remédio do outro idoso. Eu não lembro do meu remédio, gente. E eu tô 44, não tô idosa, mas eu tô com o pezinho lá. Eu não lembro dos meus remédios. Será que eu tomei? Sim. Imagina! E por isso que eu falo que às vezes é o detalhe, é aquele neto que sai da escola e que passa lá para levar o pão do lanche, é a filha que passa lá. Pequenos detalhes. Pequenas presenças, pequenos detalhes no dia a dia que já podem ajudar muito. Aliviam, né? Com certeza, mas é muito importante também que a gente pense sistematicamente. Quando você é responsável de cuidar, você é responsável de cuidar muitas vezes 24 horas, né? Então, alguém precisa entrar em algum momento para substituir, para dizer, vó... Porque nenhum trabalho formal existe, né? 24 horas. 24 horas. 7 dias na semana. Então, qualquer pessoa que assuma um cuidado precisa de um tempo, né? Para descansar, para fazer qualquer outra coisa, né? Como é um outro tipo de trabalho. É o que eu falo, mãe, né? Mãe é 24 horas, mãe. E o cuidador tá lá 24 horas também, quando não é cuidador profissional.